Olá, bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui do canal. E dessa vez eu vou começar uma saga que eu tenho adiado já faz um tempo. Eu fiquei com vontade de ler ela assim que eu terminei Estilhaça-me, que é Reino de Intrigas. Essa é uma saga de fantasia inspirada na mitologia persa da autora Tahereh Mafi, que é a mesma autora de Estilhaça-me. Já tem mais de um ano que eu quero começar essa saga, comprei o livro na Black Friday do ano passado, então estava bem ansiosa para começar, estava só esperando a oportunidade e recentemente eu tenho ouvido falar muito bem dela. Essa saga e também Estilhaça-me são sagas que são publicadas pela nossa editora parceira, a Universo dos Livros. Eu amo a escrita dessa autora, confesso que eu não sei se eu falo o nome dela corretamente. Inclusive, os personagens desse livro têm nomes complexos, então eu dei uma pesquisada no Google, mas não prometo pronúncias corretas. Mas bora para a sinopse dessa história. Para todo mundo, Alizé é uma serva descartável. O que não imaginam é que estão diante da herdeira há muito perdida de um antigo reino, forçada a se esconder à vista de todos. O príncipe herdeiro, Karan, ouviu as profecias que previam a morte de seu rei, mas ele nunca poderia imaginar que aquela criada de olhos estranhos, a garota que ele não consegue tirar da cabeça, pode um dia dominar o seu reino e o mundo. Baseado no que a gente conhece da Tahereh, ela faz protagonistas muito poderosas, né? A Juliette é muito poderosa e eu não tenho expectativas diferentes dessa história. Já de antemão, me disseram também que eu ia amar o protagonista, que é o Cyrus. Só que, gente, o Cyrus não é mencionado nessa sinopse. Será que a gente vai ter uma coisa meio parecida com Estilhaça-me? Eu honestamente acho que a Tahereh é esse tipo de autora e ela escreve muito bem esse tipo de narrativa. Então eu tô confiando de olhos fechados. Eu achei ele um livro bem trabalhado. Eu gosto muito das capas dos livros da Tahereh. Assim, eu acho icônico de Estilhaça-me. Minhas expectativas, uma protagonista com uma vida dura, um passado marcante, poderosa e um romance assim, ó. Uma coisa que eu tô bem curiosa é se essa saga aqui tem hot, porque a gente sabe que Estilhaça-me não tem, né? Aí eu não posso esquecer de citar que a minha maior expectativa é um protagonista muito devoto. Eu quero uma coisa assim, à la Aaron Warner. Porque vocês sabem, né? Entram sagas, séries, livros únicos e o Aaron continua sendo meu marido. Eu quero que eles se casem. Deixa eu atualizar vocês dessa leitura aqui. Eu li pouquinho, tá? Vou ser sincera pra vocês. Foram 4 capítulos e no Kindle 10% só, mais ou menos. Esses primeiros 10% eu achei um pouco mais monótono. Mas me veio à memória que quando eu li Estilhaça-me, eu tive a mesma sensação. Eu lembro que a gente ficou mais ou menos uns 15% naquela situação, né, que a Juliette ainda estava presa, então a gente passou esses 15% muito na cabeça dela e é muito o que acontece aqui também, tá? Já conhecemos, né, a nossa protagonista e, meu Jesus, gente, é de dar dó a situação que ela vive. A gente também já conheceu o príncipe e eu vou ser honesta, gente, eu sou péssima pra pronunciar o nome deles. Eu não sei se eu tô falando assim, tá? Inclusive já joguei no Google, mas parece que é Alizé. E o dele é Karan, alguma coisa assim. A gente teve um momento aqui meio exótico, né? Ela tá trabalhando numa casa de uma pessoa no reino que faz parte da realeza, né? Alguma coisa assim. E aí ela foi fazer uma entrega porque ela costura vestidos. E acabou que ela sofreu um atentado. Aí a nossa diva, ela tem questões especiais, né? Ela tem poderes especiais. Ela se defendeu, né? E o príncipe viu de longe. Eu tô em 37% do livro, no capítulo 16.
que aconteceu depois que eles se encontraram essa primeira vez? Eles ainda se encontraram um pouco depois, e é porque o nosso príncipe está tão obcecado pela nossa diva que ele vai atrás dela mesmo depois do primeiro encontro ter sido bem caótico. O rei descobre que ela tem o poder do gelo e somente pessoas com o poder de gelo são capazes de comandar o povo antigo, né, desse reino antigo. Então ela representa uma ameaça a esse rei. Eu acho que desde o momento em que eles se encontraram foi quando eu comecei a ter mais vontade de ler o livro, gente. Eu confesso que estava um pouco maçante até então, mas depois que eles se encontraram, a história tem fluído cada vez melhor. Cheguei aos 44% e olha esse trecho. Ela era tudo que ele nunca percebera almejar em uma futura rainha. Não apenas bela, mas graciosa. Não apenas graciosa, mas forte. Não apenas forte, mas compassiva. Ele a ouvira falar suficiente para saber que ela não era apenas educada, mas inteligente, orgulhosa. Gente, duas coisas. A primeira, eu tinha gravado mais cedo uma fala sobre o dia de hoje, né? Porque hoje é domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas eu tava com a cara tão acabada de quem acabou de acordar que eu tô regravando aqui. Acho que é um dia muito introspectivo, acho, pra todas nós, mas em especial na data desse ano, tem me trazido muitas reflexões, sabe? Nos últimos tempos a gente tem recebido cada vez mais notícias que, confesso, me abalaram minha fé enquanto mulher e abalaram minha esperança mesmo de a gente ter algum dia, ou de pelo menos eu vivenciar algum dia uma sociedade onde a gente não seja desvivida a cada 6 horas nesse país. Uma coisa que eu achei uma pena foi que eu não consegui gravar a minha reação pegando o primeiro plot da história. Eu fiquei assim, ó, chocada. Gente, por essa eu não esperava, tá? A gente tá mais ou menos em 55% do livro. Então, dia 5 horas da manhã. Tenho que ser sincera e dizer que nesses momentos eu repenso toda a minha vida e todas as minhas escolhas. Gente, tô em 76%. Eu não me lembro se eu comentei aqui que já rolou um beijo. E um beijo, assim, que eu fiquei passada com o príncipe. E pela primeira vez eu estou lendo o nome Cyrus. E eu amo que sempre é assim, né? Eles são antagonistas, né? E é inevitável não fazer os paralelos, né? Adam e Aaron. Então, assim, tô bem ansiosa pela chegada do Cyrus. É muito básica essa entrada. Eu tô achando essa entrada muito básica. Será que é ele? Ai, meu Deus, e agora? Isso não tava planejado antes? Eu não tô entendendo mais nada. E tá em 87%. Eu não sei o que pensar ainda, porque eu não sei se é ele, mas parece que é ele. E eu não sei ao mesmo tempo o que pensar sobre ele ainda. Que? Mas termina assim? Como assim? Pessoal, demorei muito mais do que eu esperava demorar com essa leitura. Teve um pouquinho de combinado pelo fato de eu ter demorado a engatar nela e também porque a semana foi muito caótica. Eu acho que demorou 35% para realmente eu ficar cativada, que foi mais quando ela se encontra com o príncipe a primeira vez. Eu já comecei essa história com um grande spoiler e que aconteceu comigo também quando eu li Estilhaça-me, mas não me incomodou, eu acho que super normal. Apesar de ser um grande spoiler, é um spoiler que eu gosto. Assim, eu gostei da história, eu sou completamente apaixonada pela escrita da autora, mas eu confesso que eu fiquei me perguntando se será que uma parte do livro não poderia ter sido cortada ou encurtada, um pouco mais objetiva. Eu acho que com certeza teria mudado a minha experiência com essa leitura se a gente tivesse sido um pouco mais objetiva. Eu entendo contextualização, principalmente porque a gente está falando de uma fantasia, mas eu acho que a gente poderia ter tido interações um pouco mais cedo, talvez algo desse tipo. Mesmo depois dos 35%, em algumas partes eu fiquei com a sensação de que, por exemplo,
esse capítulo não teve impacto nenhum na história, quase. Então isso pra mim dificultou a minha leitura e, querendo ou não, tira um pouco de pontos, né, da experiência, apesar de eu ter gostado muito do universo que ela criou aqui. Eu gosto muito das personagens femininas que a Tahereh faz, porque elas sempre têm um arco, assim, de desenvolvimento interessante. Sobre esse triângulo, eu amo como a Tahereh consegue conduzir toda essa trama. Já é a cara dela, né? Nos fazer conhecer esse primeiro casal, digamos assim. Realmente se divertir e torcer por esse romance em alguma instância. Mas ela sempre deixa, assim, uma coisinha nas entrelinhas que faz a gente perceber que esse cara não é o cara certo pra ela. Eu fiquei muito, muito, muito curiosa pra conhecer essa história, principalmente pela forma que termina. Eu preciso continuar essa saga. Graças a Deus que a Universo dos Livros tá me mandando a continuação, inclusive o lançamento, que é Reino de Profecias. Então a minha nota para essa leitura foram 3,5 estrelas de 5, mas eu tô muito, muito, muito ansiosa para continuar essa história e de fato conhecer, né, este personagem. Me conta aqui se vocês já leram algo da Tahereh Mafi e fica por aqui mais um vlog. Obrigada por me acompanharem, me acompanhem também nas redes sociais. Curtam, se inscrevam, compartilhem aqui no canal e até a próxima. Beijo!